Tenda da congregação, um lugar onde Deus se revela. Êxodo 33, a partir do verso 7. Diz assim a palavra: E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si, fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. E acontecia que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava e cada um ficava em pé à porta da sua tenda e olhava para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna da nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna da nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Queridos, eu comecei a dar uma olhada a respeito das palavras em hebraico. Eu comecei estudando o que era tenda, depois revendo, eu já sabia os dois significados. A palavra tenda em hebraico é ohel. As letras são duas letras diferentes. A do meio significa encontro. Então esse desenho que fala da palavra tenda, que significa ohel, que se translitera ohel para português, ele tem duas letras que formam a palavra Deus. E no meio é a palavra que significa revelação. Então, tenda, na palavra hebraico, no significado dela, quer dizer o lugar onde Deus se revela. Então, quando você vê a palavra tenda, está falando de um lugar de revelação. Tenda também é um lugar móvel, onde Deus mandou ser feito algo especial, que chamou tabernáculo mais tarde. Tabernáculo é uma outra palavra no hebraico que significa Mishkan. Se fala Mishkan. Essa palavra aí, a figura não é da melhor qualidade, porque deu para notar que foi feito um baita de um zoom para você poder ver. Mas o que importa, a primeira letra é Aleph, e aquela letra ali do meio é Het, e a última é Lamed. Não importa o nome dela para você agora, nesse momento. Mas a primeira e a última, se tu tirar a letra do meio, é a palavra Deus. É como se escreve Deus. A palavra El, de El Shaddai, Deus. Então, e a letra do meio quer dizer revelação, o significado dela. Então, as duas letras juntando no lugar, o símbolo dessa palavra em hebraico. Lembra que eu falei num culto aqui que todos os desenhos no hebraico têm um sentido que as pessoas olham não só pelo que significa, mas eles veem isso aí. Então, eles falam, quando vem tenda, eles falam: ah, tenda é o lugar onde Deus vai se revelar. Então, para eles já é automático isso. Quando Deus manda fazer esse lugar, então, o tabernáculo, ele manda fazer uma tenda. E pode tirar agora o desenho, muito obrigado, Robson Day. Você precisa compreender o que está falando nisso. Aqui, Deus já tinha dado, lá no capítulo 26 de Êxodo, Ele deu todas as medidas conforme era para ser o tabernáculo. Só que o tabernáculo, até o capítulo 33, não tinha sido construído. É interessante você perceber que essa didática, essa forma de adoração foi ensinado a Moisés. E historiadores, estudiosos da palavra do hebraico, da tradição judaica, dizem que essa tradição veio de Abraão, que aprendeu com Melquisedeque. Qual tradição? Fazer uma tenda. Então, Melquisedeque já era um sacerdote. Você vai ver lá atrás, quando encontra com Abraão, ele era um sacerdote de Deus Altíssimo. E ele tinha vamos dizer assim, uma cultura já de construir uma tenda para poder adorar. Quando Abraão se encontra com Melquisedeque, provavelmente ele se encontrou nesse lugar, nessa tenda, nesse lugar de encontro. E aí essa prática já foi sendo desenvolvida na adoração. Moisés, então, por conhecer isso, ele recebe uma revelação do céu, exatamente, detalhadamente, como era para ser feito o tabernáculo. Até eu falei que ia falar sobre o tabernáculo um pouquinho, e minha esposa disse antes de sair de casa: mas não é em outubro que a gente fala, setembro, que é o tempo que a gente faz um estudo sobre o tabernáculo? Não, eu vou falar agora sobre tenda. Hoje tem muita coisa poderosa aqui para receber no teu espírito, diga amém. O cenário é um homem que recebe a revelação do céu, preste atenção.
ele tem minuciosamente como era para construir o tabernáculo. E ele não é ansioso. Anota a primeira coisa aí. Quando Deus falar contigo, não seja bulímico. Sabe o que quer dizer isso? Acabou de engolir, já vomita em cima do povo. A revelação dada tem o tempo e o momento para ser manifestada. Moisés administrou, observou, obedeceu, foi minucioso, porque tudo tinha que ser. Deus falou para ele assim: cuide para dar exatamente, fazer exatamente conforme eu mandei. Cuide para fazer exatamente conforme eu mandei. O cenário, então, Moisés recebe toda a revelação e não sai correndo para mostrar como tem que ser feito, porque as coisas de Deus, ela tem o tempo de ser manifestada, ela precisa ser organizada em nós. Ela precisa ser vivenciada no nosso ser e não simplesmente refalado por nós. Nós vemos aqui então que ele monta uma tenda comum, uma tenda como qualquer outra, uma casa, se fosse no tempo de hoje, fora do arraial. Tem todo um simbolismo que eu não vou aprofundar agora, que isso é mais para o tabernáculo mesmo, lá em setembro, outubro, mas ele constrói fora. Vamos dizer que aqui é o tabernáculo que é construído posteriormente. Mas antes, aqui onde eu estou numa tenda. E todo dia ele levantava para ter comunhão com Deus. Ele ia lá, a nuvem vinha, a glória de Deus vinha naquele lugar. Todo mundo saía para fora da tenda para olhar só. Oh, Moisés está indo. E todo mundo saía para fora. Quando ele entrava na tenda, a presença de Deus vinha. E todo o povo na sua casa, na sua tenda, adorava ao Senhor. Olha só o que acontece quando você começa a buscar no lugar de intimidade, no lugar secreto. Você movimenta o lugar por onde você passa. Você influencia pelo teu exemplo. Ele não passava tendo, bora lá, crentaiada, vamos lá, povo de Israel, tá na hora, ó, estou abrindo a tenda, vamos todo mundo cultuar, é a tenda da congregação, por que você não vai? Não, ele simplesmente ia, porque o compromisso principal de receber a revelação de Deus é o meu desejo, é a minha vontade, é o momento em que eu quero receber o Senhor. E porque eu quero receber o Senhor, e o pessoal percebe, preste atenção, quando o pessoal perceber que a glória de Deus está vindo sobre você, eles vão ser influenciados a adorar da forma que você adora, porque eles não vão se contentar em ver Deus movendo em algum lugar e não poder participar disso. Porque se você não é visto com o mover de Deus e não acontece nada a não ser uma tradição religiosa, isso não serve. Porque se você está sentado aqui e continua sendo aquele religioso que só vem aqui e não move nada na tua tenda durante a semana, qual é a diferença da igreja da esquina, daquela outra igreja lá que não fala de Jesus? O que é das seitas, que hoje em dia são todas religiões diferentes da nossa? Qual é a diferença? Se a glória de Deus não descer na tua casa, qualquer religião é igual à tua. Se a glória de Deus não descer na tua intimidade, você não pode nem evangelizar, porque talvez a religião do outro tenha mais sistema de consagração do que a própria sua. O que nos faz ser diferenciados nessa geração não é o rito, não é o local, é a presença. O que nos faz diferentes é a presença. Se a presença não estiver, é apenas uma religião. Então, queridos, quando nós chegamos aqui, e aqui não é uma palavra de condenação, é uma palavra de incentivo. Quando nós estivermos aqui nesse lugar, mova-se na presença. Qual é a tua expectativa? Aqui é a nossa tenda do encontro, diga amém. E tu tem que sentir a presença de Deus. O louvor hoje estava muito bom, estava gostoso, estava poderoso. Mas aí eu olho para a igreja e eu fico olhando assim, você está buscando o que aqui? Não, pastor, é que eu não estou vendo a glória em você, eu não estou vendo a glória no louvor. Não, queridos, entendam um princípio. Agora sim eu posso falar. Não é a antiga aliança, a nova aliança. A glória está em você. Você não precisa olhar para se emocionar e se incentivar. Claro que o que eu falar vai te conduzir, mas agora o que você vive vai trazer a glória para esse lugar. E é isso que nós precisamos entender. Queridos, nós tivemos aí há pouco a escola profética, poderosa assim, ó. Só que agora já começou de novo. Eu já repreendi isso em nome de Jesus. Chega disso, eu não quero mais picos. Nós temos adolescentes que nós amamos, eles vivem em picos.
A gente trabalha para deixar sempre nas nuvens, sempre na montanha aqui. Quando ele desceu, a gente é que nem ladeira. Pega aqui, já vem, a gente vai correndo do lado, empurrando, subiu de novo. Não dá para deixar ele lá embaixo. Porque se deixar ele sozinho, fizer assim, pá, depressão. E daí tem que alguém descer lá para pegar o adolescente e subir de novo. Não, o adolescente vai fazer assim, daí tu empurra e vai indo assim. Até que chega um momento da vida que ele estabiliza. E aí, mais que isso, ainda na adolescência, ele pode não só estabilizar, mas subir a lugares altos. E é esse o desejo. Só que a vida da igreja não pode ser assim. Nós temos que ser aqueles que impulsionam os que estão chegando. Porque se eu dissesse hoje, como é que foi tua adoração? É que adoração é um estilo de vida, pastor. Eu adorei em casa. Adorou tanto que não tem vontade de adorar aqui mais. Como é que está o teu modelo? Se eu dissesse assim, eu chamasse, vem cá meu irmão, agora pega o microfone no meu lugar, porque eu estou trazendo um ensino, e você pode trazer um testemunho. A Bíblia diz, cada um faça, um tem uma palavra, outro tem uma profecia, um tem um testemunho, faça isso, para a glória de Deus. Isso é o serviço da congregação. Então vem cá, eu chamar um de vocês e dizer assim, meu irmão, vem cá e compartilha uma palavra, para motivar seus adolescentes a viver como você viveu essa semana. Misericórdia, pastor, misericórdia, essa foi tribulação essa semana. É que o senhor não sabe o que eu estou passando, pastor. Não sei. Mas uma coisa eu sei. O Deus é o mesmo. Na tribulação, na abundância, na vitória. É o mesmo Deus. Ou eu passo com Ele ou eu passo longe dEle. É melhor passar com Ele. E aí, Moisés ia lá e todo mundo ficava aleluiado naquele caminho. Meu Deus do céu, e a adoração vinha porque a nuvem descia. Mas tinha um detalhe. A tenda era da congregação, todos poderiam ir lá. Por que só Moisés ia? E não estou dizendo, é uma bênção que você adora na sua casa. É uma bênção adorar na tua casa. A glória tem que vir pelo exemplo. Aqui você congrega para durante a semana você ficar motivado para trazer adoração para dentro da tua casa. Mas por que o restante não ia lá? Nesse momento não tinha restrição. A tenda da congregação era para todo o povo adorar. E por que só um ia? Quebre isso na tua vida, de achar que tem que ter um sacerdote especial que faça por você o que você deve fazer. Não tem. O sacerdócio santo, até eu falei lá, né? Foi engraçado um outro. A Bíblia fala que nós somos feitos sacerdócio, rei e sacerdote. Em Apocalipse 1:6. Aí até um jovem, um homem, sei lá, uma pessoa do sexo masculino, não sei qual é a idade, ele diz assim, se somos reis e sacerdotes, não preciso de ti como pastor. Eu disse assim, tá, não sou teu pastor? Assim, uma forma de... Então assim, o pessoal não consegue entender, você é rei e sacerdote, você não precisa de um pastor mesmo para fazer aquilo que você pode fazer. Eu não vou trazer a glória para tua casa. O meu ministério é aperfeiçoar você, para que você em casa viva tudo aquilo que Deus tem para você. Aquilo que você não entendeu, que precisa de uma revelação específica, Deus me entrega e eu passo para vocês. Estudando princípios judaicos dessa semana, um dos mais poderosos tem vários tipos de roubo que a gente não faz ideia. Falei um pouco sobre isso no webinar que nós tivemos essa semana sobre libertação no Tribunal Celestial. Mas um dos roubos terríveis é você ter o conhecimento para o mundo espiritual, tá? É você ter o conhecimento e não passar. Aquilo que você conhece, que sabe que pode transformar a vida das pessoas e você não passa, você está roubando. E aí coisas não acontecem na tua vida. Aquilo que você não ensina, porque você fica retendo, porque achando, não, mas isso é o meu segredo, isso aqui é para mim. O princípio do transbordo é sempre dar, porque à medida que você entrega, você recebe. Quando você retém algo e não ensina, você está roubando. E a bênção de Deus não pode se instaurar em você. O que ele reteve? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes vos entregou, como não nos dará com ele todas as coisas? Nós temos o modelo de Jesus, queridos. Nós não poupamos nada, nós entregamos todas as coisas. E daí eu me alegro, quando eu li esse princípio, eu digo assim, meu Deus, que poderoso isso. E eu lembro que às vezes os meninos lá, o menino é forma de carinhosa, né? São todos uns menininhos que trabalham comigo lá.
da minha idade para cima, os da minha idade, um pouco mais novo. Mas digo assim, quando eu falo com os meninos, assim, pastor, o senhor entrega demais, calma, segura. Não, pode ficar tranquilo. Quanto mais entrega, mais a gente recebe, porque é um princípio de Deus. Então nós temos que entender não reter as coisas de Deus. Entregue isso. Mas olha só, sabe por que Moisés recebeu todos os detalhes e conseguiu fazer? Porque ele não se preocupou em simplesmente fazer um ministério para o qual foi chamado. Ministério quer dizer serviço. Ele se preocupou em ter intimidade. Ele ia lá na tenda do encontro e via Deus, e ele conversava face a face. Quando você encontra com Deus face a face, aquilo que você faz para Ele é menos importante do que aquilo que você é para Ele. Se você encontra Deus face a face, aquilo que você faz não é tão importante quanto aquilo que você é. Porque há muitas pessoas querendo fazer para Ele, para que chame sua atenção e Ele possa reconhecer e dizer, esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. Só que Jesus não recebeu essa palavra do Pai por causa que Ele fazia para Ele, simplesmente porque Ele obedecia. Obedecer é melhor que sacrificar. Então, em vez de você tentar fazer algo para Deus, seja para Deus. Em primeira instância, obediente, se relacione com Ele, entre no teu lugar secreto, ouça a voz dEle. E às vezes quando você pensa que o lugar secreto, eu quero desmistificar algumas coisas, existem momentos específicos que você vai ter que estar num lugar sozinho, orações específicas, mas você precisa estar nele. Você crê que, olha o que Jesus disse, você crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Diz para Filipe, de Filipe, sim. Então como diz, mostra-nos o Pai. É um lugar de onde você está. Se você está em Cristo, na maturidade, você vai começar, não estou dizendo para não orar, você deve orar, mas você vai começar a perceber que você está nele, e quando você está nele, as coisas do mundo não vão mais te bater, as coisas do mundo não vão ter mais significado para você, as tentações não vão mais te perseguir, e quando elas vierem, você vai dizer assim, sai Satanás. Quando vierem pensamentos na tua cabeça, você vai saber, isso é coisa de Satanás, não é da minha essência, não é Cristo em mim, eu estou em Cristo, esse pensamento não é meu. E aí você repreende na hora. Porque se eu estou agora, se você não está em Cristo, querido, pode saber que teu pensamento é abraçado com os de Satanás e com mais algumas coisas da mídia e do meio que você vive. Muito da fala dos adolescentes e das crianças é o processo social da onde eles estão inseridos, e não vida de Deus. Porque criança não entendeu que está em Cristo. E não estou falando aqui em salvação, estou falando aqui no sentido de processo de mudança de vida. Então, se você continua ainda ficando muito magoado, com muita tristeza, com decepção o tempo inteiro, cheio de mimimi, cheio de feridinha, qualquer coisa, casquinha de ferida, que eu falava um tempo atrás, né? Crente casquinha de ferida, tocou, sangrou. Meu Deus. Se tu ainda continua nisso, eu tenho uma coisa para te dizer. Você está fora da vida de Deus. Talvez Ele esteja em você, mas você não está nele. Porque se você estivesse nele, qualquer coisa que viesse, batia em Cristo primeiro antes de bater em você. Sabe a importância de estar em Cristo? É que as coisas batam em Cristo primeiro e depois em você. Se bater em Cristo, já vem amenizado para você e você compreende. Ei, Cristo, aqui sou eu e aqui é Cristo. Vem uma coisa para bater, bum, eu recebo. E daí eu olho para trás e Cristo vai dizer para mim, fica tranquilo, Agnaldo. Ele está agindo assim, mas eu morri por Ele. Eu amo Ele. Isso não é dele. Isso é a falta da minha vida nele. Sabe o que acontece? Tu não sai falando palavrão em rede social, não sai desonrando o sacerdote, não sai falando coisas a respeito do teu irmão, não sai fofocando. Você entende? Ei, ele precisa te conhecer, Jesus, para viver aquilo que eu estou vivendo em ti. Parece tão fácil aqui, né? Não é. Não é fácil, mas é possível. Ou você achava que era fácil para Moisés acordar primeiro que todo mundo e ir para a tenda buscar? Não era. Porque não é facilidade que nós buscamos, é a decisão que nós tomamos. Há muitas pessoas querendo facilidades e não tem facilidades, tem decisões. A palavra decisão vem de uma raiz que quer dizer matar uma opção. Decidir vem de decídio, matar uma opção. Isso quer dizer o quê? Eu tenho uma opção de não fazer.
Eu tenho a opção de ficar dormindo. Eu tenho a opção de ficar descansando. Eu mato essa opção e faço o que eu tenho que fazer. Decidir. Eu tenho a opção de ficar em casa num domingo. Não, eu mato essa opção, eu venho aqui porque eu preciso receber do Senhor. Preciso de comunhão com os meus irmãos. Eu matei essa opção. Eu estou aqui. E venceu. Decisão é sempre isso. É matar as opções que tem de colocar na vida da facilidade. Então você vai ver um moço, Josué, que entra na tenda e fica lá no meio da tenda o tempo inteiro. Moisés saía e ele ficava na tenda. Por que ele ficava lá? E o restante ficava na porta de casa. Quem foi Josué? Sucessor de Moisés. Diga a tua igreja junto. Quem foi Josué? Sucessor de Moisés. De novo, quem foi Josué? Sucessor de Moisés. Sucessor, sabe o que é sucessor? É quem fica no lugar. Josué ficou no lugar de Moisés. Leia Josué capítulo 1. Agora tu vai fazer tal coisa. Deus fala com ele diretamente, face a face, como falava com Moisés. Quando Josué entrava na tenda, preste atenção na revelação, ele não saía lá do meio, mas a Bíblia diz que Deus falava face a face com... Não fala que falava com Josué, falava com Moisés, mas ele ficava falando, eu não vou sair daqui até que eu ouça a voz dele, até que ele fale comigo, eu não saio do meio da tenda. Moisés ia para casa, ia fazer as coisas dele, e o moço, o servo de Moisés, eu vou ficar aqui, porque ele vai falar comigo. Se ele fala com o meu discipulador, ele vai falar comigo também. Se ele age na vida do meu discipulador, ele vai falar comigo. Eu não saio daqui, eu não arredo o pé desse lugar, até que ele fale comigo da mesma forma. Onde estão os Josués? Onde estão aqueles que desejam ver aquilo que Deus faz na vida das pessoas? Só que o detalhe é assim, pastor, vem cá, põe a mão na minha cabeça e transfere essa unção. Que unção? Essa aí que Deus fala contigo. Não, querido, essa não tem como transferir. Essa tu vai ter que conquistar. É relacionamento. E hoje em dia, na era do coach, eu sei que é muito importante o network, mas o network é conhecer, fazer contatos com pessoas. Mas tu não chega para a pessoa assim, ei, beleza, tudo bem? Tudo bem, meu nome é Aguinaldo, Alisson, prazer. Então tá, network feito, tchau. É assim? Claro que não, isso não é network. Você quer ter relacionamento com uma pessoa, você precisa comer 1 quilo de sal com ela. O meu pastor dizia isso. Pastor Silvio César Fernandes Viana, se ele vê por aí, um beijo no seu coração, pastor. Porque ele, no meio dessa multidão de palavras, por causa daquele negócio que eu falei, do TikTok, sobre o alcoolismo, ele me achou. E fazia tempo que já não se falava. Dizia assim, como tenho orgulho desse pastor. Daí ele disse assim, foi o pastor que me discipulou, aquele que eu conto, que tocava música comigo, que eu ia no mercado com ele, que eu dizia que ele testava o mercado, eu dizia, agora tu não gosta do mercado, vai fazer compra comigo, porque quando tu casar, tu vai ter que fazer compra com a tua esposa. Que ele dizia assim para mim, ele era carioca, Aguinaldo, o que você está fazendo? Eu disse, nada, pastor. Então eu não ia fazer nada aqui em casa, rapaz. E traz o violão. E daí eu ia lá para a gente tocar violão, um baita músico. Daí ele disse assim, que orgulho desse pastor. Na época que eu lembro dele, um menino em Santo Ângelo, ensinando música pela cidade. E agora está aí. Eu assim, que maravilha. É você ver que há pastores, há pessoas que você deseja seguir, e que você desenvolve isso. Então, queridos, eu quero dizer para você, é um processo difícil sim, mas que nós precisamos desenvolver. Eu sempre quis estar perto daqueles que podiam me ensinar. A minha esposa, quando era minha namorada, ainda dizia que os meus pastores nunca teriam gripe, porque sempre tinha um xarope no lado. Palavras da minha esposa, né? E eu casei com ela ainda, mesmo assim. O que é o amor, né? Então, mas ela sempre dizia essa frase, porque eu sempre estava no lado dos meus pastores. E eu era tão xarope que quando eu não estava, eles me chamavam. Isso se chama relacionamento. Então, comer esse quilo de sal leva tempo, porque ninguém vai sentar num quilo de sal e comer de colherada, aqui não. É aquela, bota o dedinho e vai longo tempo. Quando você comer o quilo de sal,
aí você pode dizer que se relacionou com alguém. Então isso leva um tempinho. Com carne, né? Olha aí, tá na visão. Minha esposa disse que pode ser sal com carne, então me chama aí, que daí a gente vai mais rápido, né? Fica até mais... Glória a Deus. Josué só viveu o que viveu porque ele amava aquilo que ele via no discipulador dele. Mas ele entendia que não era só a vida do seu discipulador, que tinha algo que tocava, algo que descia naquele lugar. E é tão poderoso que Deus sempre trabalha de dentro para fora. Essa tenda da congregação também é chamado, mais tarde, em dois aspectos, é chamado tabernáculo. O tabernáculo mexicano total é todo pátio. Tem um pátio, você vai ver lá em outubro, setembro, que eu sempre falo do tabernáculo, que tem a porta de entrada, o altar de bronze, a pia. Aí vai chegar no tabernáculo, a tenda. Essa tenda era do modo que Moisés desejou fazer. O tabernáculo era da forma que Deus mandou fazer. Aprenda uma diferença. Intimidade, você faz do jeito que você quer. Ministério, você faz do jeito que Deus manda fazer. O problema é que as pessoas estão achando que a graça é a licença para fazer do jeito que você quer, aquilo que Deus deu parâmetros para fazer. Meu Deus. Vou repetir. O pessoal está confundindo graça com o desejo de fazer do jeito que você quer, aquilo que Deus estabeleceu parâmetros para fazer. Não dá certo. Graça é a capacidade de você se aproximar dele para fazer do jeito que você quer, na intimidade, e aí conhecer o que ele quer, porque quando você chega da forma que você chegar, ele te aceita, mas ele se recusa a deixar você da forma que você chegou. O detalhe é que as pessoas chegam da forma que elas querem e Deus aceita, só que elas querem sair da mesma forma e fazer do seu jeito. Não vai funcionar. Deus aceita você do jeito que você chegou e recebe porque Ele te ama, mas no encontro com Ele, Ele vai te dar parâmetros, vai dizer assim: pois bem, eu quero começar alinhando a tua vida. Alinha a tua vida. Para desse jeito, para de ser assim. Ah não, mas Ele ama, Ele não vai me corrigir. Aí que você se engana, porque Ele te ama, Ele corrige. Porque o experimento de todo, o resultado, melhor dizendo, de todo encontro com Cristo é se tornar igual a Ele. E você tem a missão de fazer alguém parecido com você. Você vai deixar com que ele age totalmente ao contrário do que você é? Claro que não. Se alinhe para isso. Então, nós precisamos entender que o que Deus faz em nós é poderoso. Ele começa de dentro para fora. É no lugar da intimidade que Deus vai te dar preparação para que Ele possa te colocar num ministério para fazer o que Ele mandou. Só que se antes de escutar o que Ele quer de você e quem você é nele, você nunca vai fazer direito o que Ele mandou. O problema é que a gente mal escuta Deus e quer fazer para Ele. Daí a gente faz tudo torto, faz tudo errado e se magoa com as pessoas porque não teve resultado. Pastor, mas ninguém na minha célula, não sei o que eu mais ouvi aqui é reclamação de célula. E o interessante é que eu fico chocado é que ninguém me procura dizer assim: pastor, eu vou voltar com a célula. Antes era uma competição. Eu me incomodava de briga de líderes, literalmente entre líderes, por causa de célula, porque eu quero célula, quero célula, quero célula. Agora ninguém quer mais, por quê? Não, que eu quero fazer bem feito, pastor. Será? Ou será porque a gente fazia mal feito? E agora que a gente precisa aprender, a gente não quer? Eita! Pastor tem cajado e tem vara, né? Vamos usar a vara um pouco. Quando tu não quer fazer alguma coisa, é porque tu fazia mal feito, ou porque tu fazia para si mesmo. Você construía para você mesmo? Que bom que você parou, porque era feno, palha e madeira. Ia queimar tudo mesmo. Agora, não, pastor, passei por algumas situações difíceis. Que bom, meu irmão, bem-vindo ao time. Eu também passei por várias. Agora vamos continuar? Pega na minha mão. Eu continuo fazendo. Eu continuo indo para a tenda. Que tua tenda seja aleluiada. Tua casa se transforme num lugar onde as pessoas possam ver a presença. Porque a minha casa está sendo isso. E você vai se tornar isso. Ei, não precisa vir profeta de fora para falar aquilo que você já sabe. Ele falou, ele disse a teu respeito. Eu cheguei aqui, fui no banheiro rapidinho na hora do louvor aqui. Quando eu cheguei ali, fui fechar a porta, que tem agora um acesso, ficou muito legal o que eles fazem. Aí quando eu abri, fechei a porta, assim, eu já ouvi as intercessões ali atrás, o pessoal orando. Eu disse: meu Deus, eu me emocionei no banheiro. Disse: Deus, que massa isso.
Eu não sei quantos estavam ali, não eram muitos. Mas se tivesse um, eu já ia glorificar a Deus. Porque quando há intercessão, coisas mudam aqui. E você vai para casa e as coisas mudam lá também. Então eu quero te incentivar. Todo horário de culto, venha, não sei se estão vindo meia hora, 15 minutos antes, mas venha aqui, tem uma sala especial, tu não está mais jogado em qualquer lugar. Antes tu ficava, não tem lugar, agora tem um lugar especial aqui atrás. Vem aqui nessa portinha, passa aqui para trás, do pessoal da intercessão, dobra a esquerda. Tá? E ore. Ore. Ore para o que Deus vai fazer aqui. Tá, pastor, e esses palanques aí atrás, esses postes? Então, tudo começou nessa tenda, porque é na intimidade, é de dentro para fora. E o tabernáculo ele não foi construído primeiro a cerca, ele começou sendo construído lá de dentro para fora. Primeira coisa foi a tenda da congregação. E olha só, a revelação poderosa dessa noite é você conseguir olhar para isso aqui e entender o que Deus estava fazendo. Na intimidade, ele não te enche de regras, ele quer simplesmente conhecer o teu coração e que você conheça o coração dele. Na oração da intimidade, ele não está te dando regras, ele quer intimidade, ele quer que você conheça ele. Porque a partir do momento em que você, se Deus der regras para você, você, com o teu coração não preparado nele, você não vai cumprir. Porque ninguém gosta de regras. Até um ditado popular, que eu acho até um pouco maligno, mas que o pessoal fala: regras foram feitas para ser quebradas. Não. Regras foram feitas porque as pessoas perderam o princípio. Quem não guarda o princípio precisa de regra. Sabe por que a lei chegou? A lei que todo mundo fala, é o período da lei. A lei só veio porque o pessoal perdeu o princípio. A lei é a regra de Deus para fazer você voltar para o princípio. Quem vive princípio não precisa de lei. Acho que isso aqui é muito importante tu ouvir. Quem vive princípio não precisa de lei. Mas quem está fora do princípio só volta pela lei. Por isso que a lei é santa, justa e boa. E ela só tem um sentido: apontar para Cristo, aquele que viveu toda a lei para que você vivesse o princípio. Mas se você não aprende o princípio e continua desgovernado, você vai precisar de regras, vai precisar de lei, e bem justas, bem apertadas, porque o ser humano, solto a si mesmo, ele se destrói. Pastor, então a lei vale para nós? Claro que vale, para nós entendermos que não precisamos dela, se vivermos o princípio. Agora, se não vivermos um princípio, vamos precisar da lei de novo. Nada no aspecto salvífico de dizer que Jesus morreu por você e que agora você precisa sacrificar, não, isso aí já foi resolvido. Mas há leis restritivas de Deus, que quem não vive o princípio vai precisar ter com ela escrita. Quando Deus deu a lei para o povo de Israel, ele lá em Jeremias 31 disse assim: eu vou tirar a lei da tábua e vou escrever no coração desse povo. Porque ele viu que a lei na tábua era uma regra para parar. É como se Deus chegasse e levantasse uma placa no meio de um trânsito louco, caótico, ele levantasse a placa: pare! E todo mundo veio freando, batendo, se amontoando. Imagina a cena. E ele teve que falar. Teve desgaste, teve problema, teve coisa que não resolveu, mas ele precisava parar, para depois o pessoal entender. Agora você não tem que entender qual é o princípio para poder seguir. E aí o princípio quem trouxe? Cristo. Siga um modelo e ande como ele, e tu não precisa mais da regra, você vive o princípio. Isso é poderoso demais. E aí nesse aspecto, Deus diz olha só o que Deus faz. Deus diz para Moisés, lá no capítulo 26 de Êxodo: construa um tabernáculo e cuide para construir exatamente como eu estou mandando. A entrada do tabernáculo, eu já estou dentro aqui, mas a entrada tinha 5 colunas. Essas 5 colunas eu já apresentei aqui no tabernáculo, falando que eram os 5 ministérios. Lembram disso? Quais são os ministérios mesmo? Apóstolo, profeta, não, evangelista, pastor, mestre. São 5. E por que ele deu ministérios? Os ministérios simplesmente para que você saiba fazer o que ele mandou. Tá, mas e se eu não sei o que ele mandou?
Aí eu me lembro que uma vez o Jair perguntou isso, depois do final do tabernáculo, e eu não tinha estudado sobre isso, mas ele me botou a pulga atrás da orelha, né? Ele chegou assim: pastor, essas 5 colunas não tem algo a ver com a Torá? E essas perguntas, uma pergunta que é difícil, meu irmão, que daí eu vou estudar. E daí eu cresço e você cresce também. E eu descobri que tem tudo a ver. Sabe por quê? Ele deu a Torá, 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Para que, conhecendo a lei, você tivesse os 5, que é a responsabilidade humana, que vem os ministérios, de fazer para Ele. Eu conhecendo, eu tenho a responsabilidade de fazer para Ele. E aí, passa, você está entendendo isso? Conhecendo a Torá. Ah, o Antigo Testamento passou, pastor. Por isso que está desse jeito a igreja e o mundo. Porque eu preciso conhecer o que foi dito, aí eu terei a responsabilidade de ministrar, de ensinar, de servir conforme o que Ele falou. Aí entram 5 ministérios que foram dados. E aí, quando eu entro nos 5 ministérios, eu acho que eu vou fugir da câmera aqui um pouquinho. Eu contemplo aqui, uau, a lei do Senhor. Eu preciso entender. Entendendo, agora eu vou aperfeiçoar os santos. Eu entro aqui dentro, no lugar o que era a tenda do encontro mesmo? Lugar da revelação, onde Deus se revela. A Bíblia é o que? Revelação. Para mim entrar no tabernáculo, na parte que tem a tenda coberta, eu preciso de revelação. Revelação do que? Primeiro da Torá. Isso aqui é importantíssimo, queridos. Eu tenho a revelação da Torá. Aí quando eu entro aqui dentro, entro dentro é redundante, mas importante. Quando eu entro nesse local, aí o que eu vou ter na minha vida? Lembra que no tabernáculo, aqui no lado esquerdo tem uma mesa com 12 pães? Eu tenho alimento, porque a palavra me traz alimento. 12, porque 12 fala da completude de Deus na terra. Ou seja, eu vou ter alimento para tudo aquilo que Ele quer fazer na terra. Não apenas a subsistência para a minha vida durante os 12 meses do ano, mas tudo que é 12 se revela aqui dentro. 12 é um número que fala da completude dele. Eu olho aqueles pães na mesa aqui, e aí o que mais que eu tenho dentro da tenda da revelação? Eu sou revelado que Ele é meu alimento, que Ele é a minha provisão, que Ele é tudo que eu preciso, que tudo que Ele vai fazer é completo e já está completado na pessoa de Cristo, que eu estou entrando em Cristo. Tu não sabia, né? Eu vou voltar aqui só para te entender. Se alguém está em Cristo, entrar nele. Quando eu entro, eu me alimento de quem Ele é. Pão. Eu sou completo na terra com tudo que Ele tem. No outro lado aqui, o que nós temos? O candelabro. Eu sou a luz do mundo. A pessoa de Cristo. E luz fala de iluminação, a revelação. Eu vou clarear tudo que você precisa entender a meu respeito. Eu passo pela Torá, eu recebo os ministérios de Cristo. Enquanto que a Torá é o ministério de Deus escrito, os 5 ministérios são as coisas de Deus realizadas. Eu recebo escrito e na Torá, e nos ministérios eu realizo, porque é minha responsabilidade. Por isso o número 5. Olha só que poderoso isso. Então eu recebo de Deus o que está escrito no Antigo Testamento, que toda a lei está lá, e Jesus cumpriu toda ela. E aí eu entro nesse lugar, que se chama Santo Lugar, aonde eu me torno de santos, porque eu sou santo. Então entre no lugar de santidade. Sou separado para Deus. Eu entrei pela sua palavra. É aquilo que lá o pessoal estava brigando comigo e não entendia. O Nazireu era apenas um sinal de como você deveria se consagrar e se dedicar totalmente no santo lugar. Ah, mas tem toda uma lei. Claro que tinha uma lei, mas se chama sombra do que era a realidade posterior. Deus ensina muito por sombras para mostrar a realidade que seríamos. Agora nós entramos aqui, nos alimentamos do pão, somos iluminados pela presença dele, revelados. E o que tinha aqui na frente? Altar do incenso, que fala das nossas orações. Das nossas orações. E o incenso, você estudando Apocalipse comigo
toda manhã às 6 horas, você vai ver que Jesus recebe uma hora as orações dos santos e se mistura nas orações e se torna um intercessor, e ele se derrama no altar para responder às nossas ações. Símbolo de Cristo, símbolo das orações e das intercessões, mas sabendo que através da nossa oração, Cristo, que é o incenso que se mistura nesse lugar, ele rompe para que nós possamos passar para esse local. Tá, mas aqui tem 4, pastor, o que significa isso? Lembra que no tempo do tabernáculo tinha um véu aqui, e a Bíblia diz que o véu é a própria carne de Cristo que se rasgou, não tem mais cortina aqui. O santo lugar onde está a arca da aliança é acessível a todas. Ei, parece alguma coisa que a gente já viu antes. A tenda da congregação era um protótipo do que haveria de vir, que todo mundo poderia acessar. Mas aí, como o pessoal não entendeu e não se preparou para acessar, Deus teve que dar limites e dizer: agora vocês não vão ter acesso. E quem acessar aqui sem autorização morre. Mas aí você vai ver mais adiante que Davi faz a mesma tenda da congregação e todo mundo entra e ninguém morre. Sabe por quê? Porque não é questão da lei. A regra, para quem não entende, é a questão do princípio. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha intimidade lá na tenda, em casa, no lugar secreto. Aí ele podia acessar o santo dos santos sem medo algum, porque aquele que acessa Deus na intimidade tem intimidade para estar diante dele em qualquer momento. O véu não se rasga no sentido histórico, no sentido de realização em Cristo Jesus, mas ele morreu antes da fundação do mundo. Então quer dizer que isso já estava feito e próximo para qualquer um se apropriar. Davi, ele não contemplou o Cristo, aquele que não resolveu, ele já viu aquele que morreu. Assim como Abraão enxergou, o Deus trará o cordeiro para si. E todo mundo que consegue viver no princípio, entendendo a sua palavra, ele entra no lugar santo, ele consegue ver a realidade posta. Se tudo já se concretizou, por isso que você pode olhar para Efésios 1:3 e entender que você já está sentado nos lugares celestiais, porque isso é uma realidade. E quem vive essa realidade não fica se preocupando com tropeços e com situações, ele vence, porque ele já é em Cristo mais do que vencedor, ele já tem um destino que Deus mostrou. Queridos, isso é fé, o resto é religião. Você pode aplaudir o Senhor? A fé é entender que há algo realizado onde você já está e não por vir. É um lugar onde já está. E aí o que eu vejo? Eu vejo 4 aqui. O que são 4 colunas? O que Deus está falando? Eu dei a lei para que você entendesse quem eu sou, se alimentasse de mim, fosse iluminado por mim, tivesse acesso em oração por mim, mas através dos evangelhos eu vou te ensinar que não há separação alguma. A minha presença é o lugar da tua habitação. Compreenda que você tem livre acesso. Você pode passar para o lado de cá. Só que o que te mostra isso são os evangelhos. A Bíblia completa é revelado no tabernáculo. E uma complementa a outra. Sem entender isso aqui, você não compreende esse aqui. O que está escrito nos 4 só está escrito porque leram os 5. Quem não entendeu os 5 interpreta tudo errado os 4 e fica falando bobagens e confundindo a igreja do Senhor Jesus, falando como se isso aqui fosse separado. Eu não vi Deus rachar o tabernáculo no meio, em nenhum momento. Eu vi só o véu se rasgar, porque o véu fala daquilo que estava no rosto, que impedia você de enxergar a realidade espiritual de estar em Cristo. A gente está em Cristo pela sua palavra, vivendo pelos seus evangelhos. O evangelho também fala das 4 possibilidades, né? Dos 4 seres viventes que estão diante do trono, que é o homem, o leão, o boi e a águia, que são características que mostram quem Cristo é. E aí nós somos revelados. Meu Deus, se eu começar a pregar isso aqui, nós vamos longe, que a cabeça já está fervendo aqui. Você está conseguindo entender? Exatamente. Olha aí. Obrigado, Alisson. O Alisson acabou de dizer. Os 4 também é
é a revelação para poder reinar com Ele. Enquanto os 5 mostram, todos eles mostram a realidade, e todos eles prontos para um lugar. Aqui falava de um reino. Aqui mostrou que o rei veio. E a partir dele, mostra que você estará com o rei para sempre e sempre. Esse é o nosso desejo de conhecimento, de crescimento. Eu quero dizer para você, nessa noite, quero encerrar essa palavra. O Senhor quer te chamar para um lugar de realidade espiritual. Queridos, não dá mais para ser preguiçoso. Está na hora de começar a ler Bíblia. Está na hora de começar a aprender. Eu vou trazer sempre coisas importantes aqui para você, mas eu tenho que pegar essa Bíblia e começar a ler. E hoje eu estava escutando o livro de Números, escutei quase todo ele, e estava impressionado com muita coisa. Eu fiquei impressionado que no finalzinho mostra, eu vou estudar sobre isso. Acho que eu vou começar a passar essas missões assim para o pessoal. Estude sobre isso e me traga aqui pronto para mim aprender. No final de Números, mostra todos os lugares que o povo passou e tem um nome em hebraico. Em cada lugar, pelo que eu entendi da escuta, porque eu estava escutando em espanhol, não estava lendo. Cada lugar que ele passou, ali mostra os 40 anos. E tem nome de todos os lugares onde eles fizeram um acampamento. Isso tem um segredo poderoso. Alisson, Jair, Robson. Tem segredo aí poderoso. Por que Números está registrando isso, se não fosse importante? Estava estudando com meu irmão algumas semanas atrás, e ele falou a respeito, cara, tu já viu que tem um mistério aí nesse negócio das tribos? Porque o tabernáculo foi montado no centro e as tribos ao redor, cada um na sua ordem. Cada quadrante são 12 e fala do céu. Lembra aquele desenho do céu que estava no topo da Torre de Babel, com o céu no topo e não um topo que chegou ao céu, que fala do zodíaco? Aquele lá foi corrompido nas estrelas. Entretanto, na terra não. As 12 tribos e o tabernáculo é o desenho que estava no céu. Faça exatamente como você viu no céu para a terra. Então o tabernáculo e as tribos são os quadrantes do tempo e das épocas. E daí o meu irmão diz assim, você já viu os números que são detalhados de cada tribo? Deus disse assim, cara, já vi, mas eu não entendia. E ele disse assim, cara, tem um mistério aí para nós estudar. É muito detalhe de números de cada tribo. Dele assim, eu tenho uma teoria prévia. Ele brincou. Esse número de estrelas de cada zodíaco. E eu quero te dizer, o número que ficou aqui é reflexo daquilo que não caiu no céu. Deus disse assim, cara. Quando o meu irmão falou isso, o número que. Essa é a minha teoria. Eu disse assim, cara, tu não achou nada em lugar nenhum ainda disso aí. Ele, não, então vamos procurar. O meu irmão disse que, estudando, viu como é bom estudar a Bíblia, queridos? Ele disse assim, esse número que está aqui, na terra, representa o que não caiu no céu. Então, há sim, tronos que não são do mal. E a gente sabe que há. Eu disse assim, meu Deus, meu Deus. Olha só. Amém? Meu convite hoje para você é que você entre pelo lugar de revelação, pela Torá, encontre com os evangelhos, entenda que aqui você é alimentado, você é iluminado, você é atendido pelo sacerdote, e que você tem a presença agora como um lugar só. Os pilares não caíram, só o véu que se rasgou, porque os pilares continuam sendo a demonstração de quem Cristo é na sua vida. Entre em Cristo, seja o homem que não sai do meio da tenda, que você consiga ver, ter intimidade e consiga fazer o teu ministério. Os 5 ministérios então é a realização disso. Os 5 ministérios é trazer a clareza disso aqui. Queridos, isso que eu estou ensinando para vocês eu gostaria de ter aprendido, mas nunca vi ninguém falar. Porque se eu soubesse disso, eu tinha estudado com muito mais afinco, e com muito mais tempo atrás, muito mais anteriormente isso, a respeito dos livros da Bíblia. Mas hoje Deus te entrega isso de presente na tua mão, para que você olhe e comece a dizer, Senhor, fala comigo. Comece a ler esse texto, fale, anote, leia de novo. Tem alguma coisa que não faz sentido para você? Anota aqui, não fica olhando, é difícil ler a Bíblia. Não, a Bíblia é gostoso de ler. Ela tem mistérios escondidos, tesouros para aqueles que buscam como se fosse a coisa mais importante da vida.
Você tem que encontrar coisas poderosas aqui. E Deus vai te trazer. Se não sabe, não é vergonha perguntar. Pergunte. Questione. Que eu vou voltar e vou ler de novo com você. Mas sabe por que eu estou te chamando para isso? Eu quero que vocês coloquem em pé para, como diz o Luciano Subirá, para você pensar que está acabando. Eu quero te convidar a andar nesse lugar de revelação. Deus quer te trazer na revelação da sua casa. E você começar a entrar num nível de cura e libertação poderoso. Porque a palavra de Deus fala que você vai conhecer a verdade, e a verdade é que vai te libertar. O problema é que a gente fica sempre em meias verdades, conhecendo porções pequenas da palavra. E aí nós não acessamos aquilo que Deus tem como libertação para nós. Ele tem libertação profunda para nós, através da sua palavra. Pastor, mas eu não consigo, eu quero estudar mais, eu não tenho tempo. Então, querido, se tu não tem tempo para estudar, você precisa rever as tuas prioridades. Porque o que nós vamos viver nesses próximos dias, nós vamos depender de conhecer a palavra de Deus, para que possamos sobreviver nessa sociedade. Agora, se eu deixar uma oportunidade para que os princípios entrem na sua vida, basta uma porta aberta, um portal dimensional, e o Espírito Santo não use isso aqui. Se encha do Espírito, não se embriague com isso, encha do Espírito. Abra a porta daquilo que eu te dei e deixa eu entrar. Eu quero dominar sua vida, eu quero entrar em você, eu quero que você esteja em mim e eu esteja em você. Eu quero direcionar todos os teus sentidos em mim. Não, mas isso é religião, isso é judaísmo, isso não é de Deus. Então as pessoas estão brigando para construir esse altar, mas estão desprezando esse aqui. Ou melhor, estão trocando isso aqui. Claro que isso aqui é água, né, querido? Não tem nada é água mesmo. As pessoas estão trocando de altar, estão trocando isso aqui por isso aqui. E quando você não ouve esse Espírito falar aqui, esse Espírito vai entrar aqui. E aí gera escravidão.